Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Seja Luz Baralho. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever, ativar o sininho na opção todas, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje, lembrando que a leitura é pública, coletiva e vocês precisam adaptar para aquilo que ressoa com a sua situação, ok? Meus amores, antes de começar o vídeo e apresentar aqui as opções para vocês, eu gostaria de pedir àqueles que de alguma maneira se sentiram ajudados ou para quem gosta do meu canal, da minha energia, das minhas leituras, deixar o like como forma de gratidão, tá? É o seu like que faz com que o canal cresça, que faz com que os vídeos sejam distribuídos para outras pessoas. E nós estamos tendo um alcance bacana de visualizações, mas likes muito desiguais. Então, vamos dar essa força aí, apoiar o canal deixando o seu like, ok? Então é isso aí, vamos para a leitura de hoje do Amor Afastado. Para quem, se conecta com essa energia, para quem gosta desse tema, é um tema aqui bem recorrente. A maioria das pessoas que assistem o canal estão passando por afastamento. Lembrando que vamos ter outros temas aqui, tá? A partir de amanhã, vocês vão ver algumas diferenças. Então vamos lá. Opção de número 1, temos a cianita, vassourinha de bruxa. Opção de número 2, cristal. Se precisar, pause o vídeo, silencie a mente para que você escolha uma das duas opções. Ou se você preferir, você pode estar assistindo as duas, tá? Se atente aí ao tema, amor afastado. Como que essa pessoa tá, né? Será que pretende fazer algo? E o que vocês precisam saber no momento, tá bom? Então vamos lá. Para quem já fez a sua escolha, eu vou começar com o primeiro montinho da cianita. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura da cianita, vou reforçar aqui para vocês o pedido do like, tá? Como forma de gratidão. Vamos saber aqui, vamos perguntar ao tarô. Afastados, como que essa pessoa tá? O que vocês precisam saber? O que a mesa entrega aqui? Para quem tá aí com amor afastado. Vai mentalizando ele ou ela. Traga a energia aqui para a mesa. Afastados, o amor afastado do consulente, da consulente que está assistindo esse vídeo. Como que essa pessoa tá? Pretende fazer algo em relação a eles, a elas? O que é que o consulente precisa e merece saber agora? Vamos lá. Oito de copas. Cavaleiro de espadas, rei de copas, o enforcado, o dependurado. Aqui vem como enforcado, eu vou respeitar o nome que o autor usou, tá? Fundo do deck, 5 de paus. Deixa eu colocar aqui logo o complemento com baralho cigano. Mentalize a pessoa. Afastados, como que essa pessoa tá? Pretende fazer algo? O que é que os consulentes precisam e merecem saber agora? Vai mentalizando ele ou ela.
criança, sol, o envelope, a carta da carta, né? Serpente, torre, chave, trevos. E aqui temos a carta da âncora, que vinha no fundo, alianças. Eu vou deixar aqui. Então, vamos lá saber sobre o seu amor afastado. Gente, o que é que eu vejo aqui na leitura, tá? Nessa situação, né? Quando essa pessoa saiu da sua vida, ou quando, né? Talvez você se retirou da vida dessa pessoa, houve uma determinação muito grande. A pessoa saiu, né? Vou embora e não volto nunca mais. Porque aqui temos o cavaleiro de espadas, é uma energia de determinação. Para muitos, houve palavras duras, né? Situações ali conflituosas, onde se achou melhor deixar ir ou ir embora, né? 8 de copas, abandono, né? Deixar para trás mesmo tendo sentimento. Então, o que é que eu vejo aqui? Tá? O cavaleiro de espadas, ele ainda está muito voltado para essa situação do 8 de copas, que é, por que deixou para trás mesmo tendo sentimento? Qual foi o que levou essa pessoa, né, a se afastar, ou levou você a se afastar dessa pessoa? Então, eu vou dar aqui o exemplo principal que eu estou vendo. Aí vocês transferem para a sua realidade. A pessoa saiu da sua vida, né? Para alguns casos existia sentimento, ainda vejo a presença desse sentimento, mas um sentimento muito recolhido, muito reprimido e guardado. O rei de copas, ele tem muito sentimento para dar, é uma energia, tá? Independente de ser homem ou mulher. Então aqui se fala de uma pessoa que, embora tenha sentimentos, né, às vezes acaba guardando tanto para si com medo de se ferir, que às vezes acaba ferindo o outro, tá? Não porque eu não tenha responsabilidade afetiva, mas o rei de copas traz aquela energia de se responsabilizar tanto pelo sentimento dele ou dela próprio, né? Que às vezes tem medo de falar do que está sentindo, tem medo de entregar o coração às emoções, tá? Então, como que essa pessoa tá? Eu vejo que é uma pessoa que tá meio que olhando, tá? Para o motivo que fez com que essa situação fosse deixada para trás, como também essa pessoa ainda olha que existe sentimento por vocês, né? Que existiu aqui um sentimento que foi preciso ter deixado para trás. Então, aqui a pessoa amada está se sentindo no momento de que precisa ver as coisas por um novo ângulo. Talvez o que aconteceu entre vocês pode ter levado essa pessoa a uma distorção de percepção. Então é uma pessoa que ao mesmo tempo pensa no sentimento que tem por vocês, essa pessoa pensa no motivo em que fez vocês se afastarem. Então, para muitos casos aqui, é uma pessoa que fica parada, né? Não faz nada, e é uma pessoa que às vezes tem aquela vontade de tomar um impulso, de procurar, mas ao mesmo tempo, ele ou ela sabe que pode acontecer algum tipo de conflito entre vocês, ou pode existir aqui uma questão de disputa. Então é uma pessoa que só vai disputar, né? Ou só vai lutar pela situação de vocês quando conseguir enxergar essa situação por um novo ângulo, tá? O cavaleiro de espadas é uma energia de rapidez, mas preste atenção que aqui o cavalo está olhando para cá, o cavaleiro, né, está olhando para lá. Por isso que eu falei aqui para vocês, é uma pessoa que tem vontade de te esquecer, de se desprender, de te dar as costas, de nem aí, né, não vou olhar mais, não vou sentir, não quero sentir, estou determinada, porque preciso proteger as minhas emoções. Então, mas ao mesmo tempo, quanto mais essa pessoa se sente longe de vocês, quanto mais essa pessoa se distancia, mais ele ou ela olha para o tanto de sentimento que poderia ter ofertado, né? Para o tanto de palavras bonitas, e não só palavras como ações, poderia ter feito por essa situação. Então aqui é uma pessoa que fica em conflito até mesmo com ele ou ela, né? É uma pessoa que no momento se sente impossibilitado ou impossibilitada de tomar atitudes, embora tenha muita vontade,
né? Então, se foi uma pessoa que ele ou ela, na hora da partida, ou na hora em que vocês tiveram uma discussão, uma divergência, houve palavras ditas que magoaram, houve situações que feriram, pode ter, para alguns casos, envolvido terceiros, isso acabou deixando essa pessoa estagnada e deixou essa pessoa um tanto quanto, eu diria que até amargurada, tá? Ah, foi ele ou foi ela que agiu assim, tá? A pessoa tá se dando de cara com a própria amargura. Ah, mas houve interferências. A pessoa tá olhando que naquela hora, naquele momento, né, agiu por impulso, mas com muita racionalidade, embora ele ou ela pode ter agido, né, de uma maneira até grotesca, tá? Então aqui é uma pessoa que, ao mesmo tempo que quer se desprender, ainda fica com aquela energia de paralisia. O que é a energia de paralisia? A pessoa que quer sair da sua vida de uma vez, mas nem que seja em energia, ele ou ela se sente conectado por um sentimento que tem por vocês. Eu vou falar, para alguns casos pode ser raiva, para outros casos pode ser aquele negócio de tenho raiva, mas ainda gosto dele ou dela, tenho raiva de gostar, tenho raiva de sentir. Ou tem aqueles casos da pessoa que deixou para trás, se envolveu em situações e agora não sabe como sair porque acha que tem que ter responsabilidade afetiva onde ele ou ela se colocou. E qual é o que é que martela na cabeça dessa pessoa para esses casos? Que com você ele ou ela talvez não tenha tido, né? E agora está se confrontando com situações onde ele ou ela tem que agir não só pela razão, mas também pela emoção, tá? Então aqui tem energia de vontade de voltar atrás, tem energia de vontade de falar tudo que sente, tudo que pensa, tem, mas também tem uma energia de alguém, né, que ao mesmo tempo que pensa em fazer procura, que pensa ainda em trazer para vocês essa sensação de eu ainda tenho sentimentos, no caso a sua pessoa amada, a pessoa acredita que teria que enfrentar disputas, né, teria que enfrentar opiniões divergentes, teria que enfrentar coisas que para ele ou para ela não seria bacana. Ou ele ou ela iria ferir alguém, ou iria ferir a si próprio, ou até mesmo a vocês, colocando vocês num problema que talvez tenha sido criado, tá? Então, eu vejo a pessoa amada aqui, né, olhando que ainda gosta de vocês, tem um sentimento grandioso, mas talvez essa pessoa tenha passado do ponto, exagerado, né, nas medidas em que ele ou ela tomou. E isso levou uma proporção para essa pessoa estar olhando para todos os ângulos possíveis, ou seja, os conflitos, né, internos dele ou dela, os conflitos que vocês tiveram, que deixou aqui essa situação de abandono, de deixar para trás, como também aos conflitos, disputas, situações em que podem ter, né, aí dedinho de intromissões na situação de vocês. Então é uma pessoa que às vezes olha, né, constantemente, pode ser um pensamento constante dele ou dela, que deveria ter olhado mais para o lado emocional, deveria ter meio que se segurado, parado para pensar, refletir um pouco mais, antes de ter deixado as coisas tomar a proporção que tomou. Então aqui é uma pessoa que tenta se desprender, né? É uma pessoa que guarda aquilo que sente e que acha que no momento não pode procurar, porque ou ele ou ela pode ter que enfrentar batalhas, disputar ou algo assim do tipo, ou tem que se indispor com alguém, ou essa indisposição pode ser uma possível DR entre vocês que essa pessoa não quer que aconteça. Não de uma maneira, né, mais agressiva, onde tenha falas muito rígidas, tá? Pode ser da parte dele ou dela ou da sua, ok? Então vamos lá. Para alguns casos, né, essa pessoa aqui, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês, essa pessoa sente muito a sua falta. É uma pessoa que pode ter, para alguns casos, ido em busca de renovação. Ou pode ser vocês, adaptem, tá? Onde, né, a proposta era ser feliz, era se envolver em coisas, situações, compromissos, que trouxessem prazer, alegria,
né? Então, o que acontece? Essa pessoa pode ter agido com uma certa imaturidade e precipitação, né? Agiu ali com o seu próprio ego. Vocês podem ter se sentido traídos, enganados por essa pessoa. Para alguns casos, para quem já sabe, pode ter tido sim traição, seja ela física, carnal, como também há diversas formas de nos sentirmos traídos, né? Vocês adaptem para a situação de vocês. E o que essa pessoa tem refletido, né? Que tudo aquilo que aconteceu entre vocês, tá? Tudo aquilo que está acontecendo até hoje, né? Faz com que ele ou ela reflita, tá? Então, é uma pessoa que sente muita saudade de você, mas é uma pessoa que tem que resolver a vida pessoal, tá? E ele ou ela encontra alguns obstáculos que impossibilitam ele ou ela de se comprometer com vocês novamente, tá? Então eu vou dar alguns casos aqui. Se essa pessoa for em busca de um outro alguém, se essa pessoa tem um compromisso, esse compromisso pode ser algo que ele ou ela não conseguia resolver agora, tá se sentindo preso a essa situação, né? Onde ele ou ela tem momentos de alegria, mas ainda se sente muito sozinho, muito sozinha, porque ainda tá mal resolvido, mal resolvida com assuntos entre vocês que ficaram pendentes. E essa pessoa considera que a entrada de uma outra pessoa, né, na situação entre vocês, pode ter feito com que ele ou ela perdesse a credibilidade em vocês e na situação de vocês, né? Que vocês perdessem essa credibilidade, não acredita mais, né? Como também tem aquela situação, se comprometeu, pode ter envolvido aqui uma outra pessoa, né? Pode ter buscado uma renovação e agora é uma pessoa que ele ou ela olha que agiu com vocês de uma maneira imatura, com a outra pessoa não quer fazer a mesma coisa. Porém, existe uma situação aqui, que é onde vocês vão dizer: é injusto, quando foi com o consulente, não pensou duas vezes, já foi logo se envolvendo com uma outra pessoa, e agora quer ter responsabilidade efetiva. Os aprendizados que essa pessoa veio tomar, né? Essa pessoa só conseguiu ter consciência do que vocês passaram nesses casos quando se envolveu com outra pessoa e quando começou a perceber que não saiu de uma maneira bacana da sua vida e que talvez não tenha se resolvido internamente e pode estar passando uma situação onde existem algumas problemáticas dentro do envolvimento atual, onde essa pessoa sabe que agora precisa agir com maturidade, tá? Então, para quem ele ou ela tem uma outra pessoa e vocês sabem, aqui existe, tá? Momentos em que essa pessoa tem alegria no outro lado de lá, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que traz aquele ar de não estar sendo verdadeiro ou verdadeira com a outra pessoa. Por quê? Porque os momentos de prazer, os momentos ali mais intensos, os momentos da conquista, da alegria, do começo, foram coisas que ficaram, né? A primeiro momento foram muito bacana. Quando ele ou ela parou para refletir, entrou, voltou-se para dentro de si, começou a ver que ainda não estava tão seguro ou segura, né? Quanto aos próprios sentimentos. Só que o que acontece? Esse compromisso pode ter evoluído, essa situação pode ter, né, gerado aqui algum tipo de noção para essa pessoa de que tem que manter, né? Tem que ficar, tem que continuar. E para essa pessoa se resolver agora, ele ou ela teria que enfrentar alguns problemas, né? Teria que ter coragem para poder chegar para outra pessoa e falar: não estou bem resolvido, né? Essa situação aqui não dá para continuar. Então, de uma certa forma, essa pessoa se acha impossibilitada. Tem muita saudade, né? Acredita, tá? Que o que aconteceu entre vocês pode ter sido sim uma parcela de culpa dele ou dela, e que ele ou ela, né, se envolver com uma outra pessoa não resolveu aquilo que ele ou ela sentia por vocês, tá? Então, ainda continuando, se você sabe que ele ou ela tem outro alguém, ou se de repente foi um outro alguém que entrou na sua vida, adapte, tá? O que essa pessoa acredita? Que alguém aqui se sentiu traído, enganado, né? E isso foi visto
por essa pessoa como uma situação que talvez tenha sido uma pessoa que tenha se passado por mentirosa, né, aproveitadora e etc. Ah, saiu porque já queria estar com outro alguém. Ah, porque isso, porque aquilo. Só que o que eu vejo aqui é uma pessoa que pode estar presa numa situação onde ele ou ela tem uma certa estabilidade, uma certa segurança, tá? Porque sabe que pode ser que o outro lado, uma outra pessoa está ofertando para ele ou para ela aquilo que ele ou ela gostaria de ter, mas ele ou ela ainda não se resolveu afetivamente com o laço que tinha em relação a vocês. E aí é onde que está o problema. Essa pessoa pode mentir para outra pessoa, pode ser uma pessoa que às vezes, né, age com imaturidade, é uma pessoa que às vezes fica muito reclusa, muito fechada, né, fica vendo pequenos problemas, vendo como algo grandioso. Isso tudo faz parte do conflito da mente dele ou dela, tá? Então é isso que eu vejo aqui. G, eu tenho certeza que essa pessoa não tem ninguém. Para vocês que sabem que ele ou ela não tem ninguém. Então aqui o que eu vejo? Uma pessoa que tem saudade, né? Gostaria de entrar em contato, gostaria aqui, né? Para alguns casos até mesmo de mandar ali mensagens mais seduzentes. Mas é uma pessoa que para pensar que chegar para vocês com um bom dia, boa tarde, boa noite, talvez não ia funcionar. Que ele ou ela teria que vir resolvido ou resolvida, desprendido ou desprendida de qualquer vínculo que faz com que vocês se afastem. Então vou dar um exemplo. Foi fofoca? Foi intriga? Foi pessoas que se intrometiam? Era uma pessoa que estava sempre ali com contatinhos? Era uma pessoa que não trazia segurança para vocês? Então essa pessoa acredita que para se reaproximar de vocês, tem que vir colocar uma aliança no seu dedo. Não necessariamente é obrigatório, nem todo mundo quer uma aliança no dedo. Às vezes vocês só querem o carinho, o amor, o afeto, o respeito, o compromisso, a lealdade, né? Às vezes a pessoa tá com uma aliança no dedo e não respeita, né? Às vezes a pessoa tem um compromisso, um casamento de papel assinado, mas nem gosta da pessoa. Acontece muito isso. Fica por quê? Por conveniência, né? Por N fatores. Então, relacionado a vocês, para quem sabe que ele ou ela não tem ninguém, aqui é uma pessoa que precisa de um pouco mais, né, de reflexão, tá? E ter um pouco mais de maturidade, né? Embora saia um rei de copas, é uma pessoa que precisa ter um pouco mais de clareza sobre tudo aquilo que aconteceu entre vocês, sejam mentiras, né, calúnias, pessoas que se opunham, ou até ele ou ela mesmo, né? Que tenha sido influenciável, né? Acreditou aqui em situações que não tenham sido verídicas, e é uma pessoa que precisa resolver. E para resolver, essa pessoa precisa ter segurança, certeza e trazer uma verdade aqui para vocês, tá? E outra coisa, tem casos que essa pessoa teve tanta coragem para lhe dizer um monte de coisa, né? Teve tanta coragem para sair da sua vida, falar para você, vou ser feliz, não tô nem aí, tenho capacidade de arrumar outra pessoa, e colocou vocês em confusão, envolveu terceiros, né? E o que acontece? Quando parou para refletir, ele ou ela pensa o quê? Que foi imaturo, foi imatura, né? Já tendo a idade considerável, não deveria ter feito isso, mas agora não consegue, né? No momento atual, achar uma solução, ter uma clareza de como que vai fazer, né, para chegar até vocês, falar o que está sentindo, né, que é saudade, que é falar aqui sobre descobertas que pode ter feito sobre mentiras, enganações e falsidades, e talvez, para alguns casos, essa pessoa não tem clareza ou não tem certeza se vocês vão estar disponíveis para ele ou para ela. Então tenha vontade de se resolver, né, com vocês, de entrar em contato, mas fica preso ou presa na reflexão, né, olhando mais para os obstáculos que poderiam ser contornáveis, vai de caso a caso, mas uma pessoa muito parada, né, e uma pessoa que precisa desatar esses nós aí para poder, né, ter coragem para assumir o que sente. É todos que vão fazer isso? Não, gente, eu vou ter que ser sincera, né? Tem ser amado?
tá? Que pode ficar ali parado, parada, né? Não vou fazer mais nada. Ele ou ela já deve estar, o consulente, no caso vocês, já deve estar com uma outra pessoa, já deve estar bem resolvido, bem resolvida, ou logo logo vai encontrar um outro alguém. Então eu vou me ferir. Se eu for procurar essa pessoa agora vai jogar tudo na minha cara e vai gerar um conflito, uma briga, uma intriga. Então aqui é uma pessoa que, né, se mentiu para vocês, sabe que não seria fácil talvez conseguir esclarecer as coisas. Se for envolvimento de terceiros, é uma pessoa que vive no meio aí de pessoas talvez invejosas, falsas, fofoqueiras, mentirosas, e acaba tendo um vínculo com essas pessoas, né? Pode ter um vínculo aí que ele ou ela tenha algum tipo de aprisionamento para não se desvincular no momento, tá? Como tem aqueles casos da pessoa que foi tão arrogante, né? Foi tão ali, vou embora, não volto nunca mais. E hoje a pessoa tem saudade, tem vontade, tem desejo, tá? De entrar em contato e algo mais com vocês, mas fica ali, né? Vendo problema em tudo. Por quê? Porque ele ou ela, né? Ainda tem um vínculo com uma crença de talvez o consulente esteja melhor como tá agora. Talvez essa pessoa vai me dar o não. Talvez essa pessoa vai me chamar de mentiroso, traidor e aquilo tudo, né? Talvez vamos ter que resolver algumas situações. Então é uma pessoa que se coloca numa situação de, né, não fazer nada, embora tenha vontade, tá? Outra coisa, para alguns casos, essa pessoa jurou para vocês que não voltava nunca mais, né? E o que é que acontece? Ele ou ela, olhando por um novo ângulo, pode ter sido uma pessoa briguenta, pode ter sido uma pessoa, né, egoísta, amargurada, pode ter agido com infantilidade, né? Pode inclusive ter mentido para vocês que gostava de vocês, que não queria sair da sua vida, que só queria, né, talvez chamar a sua atenção para que o quê? Para que os sentimentos dele ou dela, ou para aquilo que ele ou ela estava acreditando no momento, fosse validado. E aí o que que acontece? Pelo que eu vejo aqui, a proporção das coisas foram para um grau maior, né? Pode ter acontecido algumas coisas no meio do caminho, onde essa pessoa não tem mais certeza se voltar para a situação entre vocês traria alegria ou mais confusão, tá? Então existe saudade, muita saudade, isso aqui eu não vou negar, né? Vontade para quem teve intimidades, tá? Pensa muito nisso, né? Tem um vínculo aqui para alguns casos, para quem teve um vínculo íntimo, né? Vocês entendem? Não pode falar que o YouTube censura, mas para alguns casos teve muita conexão, muita atração, essa pessoa não consegue esquecer, não se desprendeu, né? Mas é uma pessoa que está tendo alguns problemas para resolver ou para tomar atitudes, tá? Por diversos fatores que foram aí citados, né? Então, de repente, se você é uma pessoa que, quando ele ou ela me procurar, eu vou dizer todas e mais algumas. Ou então, tô esperando essa pessoa procurar para eu dizer que não quero mais, para chamar disso, para chamar daquilo, para falar, olha, você voltou atrás, eu sabia que você vinha. Essa pessoa capta essa energia, tá? Às vezes temos um poder mental que a gente nem acredita que temos. Então, se você tá ali esperando que essa pessoa retorne para dar o fora, pode ter certeza que essa pessoa dentro dele ou dela, né, tem essa sensação. Que se cometeu alguma falha com vocês, quando ele ou ela resolver, né, ser humilde, voltar, ou talvez tentar um contato com vocês, vocês vão esnobar ele ou ela, tá? Não, Gê, eu amo essa pessoa, eu quero que essa pessoa volte, que a gente se resolva, que possamos voltar a ter aqui uma ligação. Então aqui o diálogo entre vocês precisa ser algo mais, né, mais claro, né? Aqui precisa de um movimento, o movimento precisa ser dado. Agora aqui temos uma situação complicada, né? Que aqui pode ser que nem você nem a pessoa quer dar o braço a torcer. Gê, eu já dei o braço a torcer, já fui em busca dessa pessoa, já tentei um contato, a pessoa não corresponde. Então tá na hora de vocês não fazerem mais isso, né? Se vocês têm certeza de que vocês já foram em busca dessa pessoa e a pessoa, né,
ainda continua naquela de acreditar em mentiras, ou de agir com muita imaturidade, ou de talvez, né, não tá muito bem resolvido, bem resolvida com tudo que aconteceu entre vocês, aqui só o tempo, né, lógico que se vocês quiserem, que vocês não são obrigados e obrigadas, para definir uma situação entre vocês, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para os afastados. Tem um desejo muito grande ainda, tá? Mas alguém aqui saiu com algum tipo de situação, ou foi mal entendido, fofoca, ou pode ser casos de traições, né? Que podem ser físicas ou não, né? Pode ser aquelas traições. A pessoa falou alguma coisa que não era verdade, vocês se sentiram traídos e enganados, né? Ocultou algo de vocês. Como também tem aqueles casos da pessoa que, né, não sabe, talvez voltar atrás, não sabe baixar a guarda, né? Guarda tudo para ele, coloca problema em tudo, entendeu? Então aqui, né, existe a vontade, né, a curiosidade, inclusive, de saber da sua vida, né? Para alguns casos pode ser que essa pessoa até saiba, tá? Do que está acontecendo. Ah, não, ocultei, não conto nada para essa pessoa, mas de alguma maneira essa pessoa acaba sabendo, tá? Como também pode ser até por meios espirituais, né? Sei lá, se vai num jogo de cartas, ou se é uma pessoa ligada à espiritualidade, ou se tem um fofoqueiro que mora perto de vocês, ou que faz o leve trás, não sei. Só sei que é uma pessoa aqui que ele ou ela, né, precisa se sentir seguro ou segura para fazer movimentos. E outra coisa, enquanto não puder lhe ofertar aquilo que vocês querem, é uma pessoa que também sabe, né, que não adianta se abrir, não adianta tentar falar coisas para vocês que ele ou ela não possa cumprir, tá? Então tá muito pensativo, muito pensativa, tem vontade de esclarecer as coisas entre vocês, mas tem coisas que precisam ser resolvidas, tem situações ou talvez pessoas que precisam sair do caminho de vocês, tá? Ou pode ser do seu ou da pessoa amada, para quê? Para que possa haver algum tipo de reconexão entre vocês, tá? Então é isso, já falei demais, leitura do Montinho 1. Se vocês gostaram da leitura, tá? Deixa o like como forma de gratidão, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas. Vamos agora para a segunda opção de leitura. Vamos lá para quem escolheu a segunda opção de leitura da Cristal, da Pedra Cristal, amor afastado. Vamos ver como que essa pessoa tá com essa situação. Gente, vou reforçar aqui o pedido do like, tá? Como forma de gratidão. Como também vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Para quem não é inscrito, ligação, deixa eu recusar. Pronto, já foi. Para vocês se inscreverem no canal, para quem não é inscrito, tá? Se não faz sentido para você, se não fez sentido para você, lança para o universo, tá? Vai falar com um coleguinha. E é isso aí, vamos lá, vamos perguntar aqui o tarô, amor afastado, como que essa pessoa tá com essa situação? Será que pretende fazer algo? Mentaliza aí o amor afastado. O dependurado. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho. Porque essas cartas holográficas, elas ficam complicadas. Cavaleiro de paus. Força. Arcano maior da força. Rei de espadas. Carta que vem de corte. Temos aqui, ó. O Hierofante, Papa. Vamos lá. Afastados. Como que essa pessoa tá? Como que o que é que essa pessoa pretende fazer? Será que pretende fazer algo?
carta da casa, chave, coração, carta do cão, carta do caixão, ratos, foice, criança. Carta que vem de corte aqui as flores. Vamos lá, vamos para a leitura do segundo montinho. O que eu vejo aqui, tá? Meus amores, aqui eu diria para vocês que é uma pessoa que tem um autocontrole, um excesso de racionalidade que beira também ali a rigidez. Por quê? Porque é uma pessoa que está sendo rígido ou rígida com ele ou com ela mesmo, tá? Ou essa pessoa tem algum tipo de diferença entre vocês, né? Que pode ser de idade, maturidade, econômica, política, religiosa, cultural. Adaptem para a situação. Por quê? É uma pessoa, tá? Que às vezes fica muito na lamentação, no vitimismo, morre de vontade, de desejo de procurar tomar atitude, mas é uma pessoa que fica se controlando. Por que essa pessoa fica se controlando? Porque quer manter uma postura de seriedade, não baixo a guarda, não volto atrás, palavra dita não tem como ser tirada e tudo isso que envolve. Então o que acontece aqui? Na crença dessa pessoa, né? Ele ou ela tem que controlar os impulsos, tem que controlar o que sente, porque os fatores que estão envolvidos nessa situação de vocês de afastamento têm sido maiores, tá? Então aqui é uma pessoa que eu vou dizer para vocês, existe uma paixão, né? Algo que ele ou ela ali guarda para ele ou para ela, né? Algo que ele ou ela sente que é algo até incontrolável, mas é uma pessoa que fica muito parada, né? Uma pessoa que está controlando os próprios movimentos, tá? Um dos fatores essa pessoa tem que agir com mais racionalidade e autocontrole agora, tá? Do que até mesmo com os próprios desejos. Então, se é uma pessoa que tem ali, né, algum tipo de diferença, que tá falando mais alto, pode ser um compromisso, pode ser N fatores, tá? Essa pessoa acredita que tem que manter a palavra, né? As crenças dele ou dela tem que ser maior, tem que ser algo que ele ou ela tem que dominar para não agir por impulso. Só um momentinho, gente, que vai passar barulho. Pronto, passou. Então vamos lá. Aqui, né, é uma pessoa que tem intensos desejos, vontades, né, em relação a vocês, tá? Tem intensas, né, coisas que ele ou ela acredita que precisa guardar para si. Precisa, né? Pode ser algo proibido entre vocês, pode ser, né? Agora o que eu vejo aqui é que é uma pessoa que acredita que precisa ser justo ou justa, tá? E com vocês também. Então, talvez, se é uma pessoa que tem uma condição limitante, né? Que tem uma situação que ele ou ela não se vê, né? Quebrando regras, quebrando aí paradigmas, é uma pessoa que acha que para não ser, né? Talvez até mesmo injusto com vocês, deve se controlar. Então eu vou dar aqui um exemplo. Se existe um relacionamento, né, seja da sua parte como da parte dessa pessoa, que talvez possa comprometer a vocês, a consulentes, a pessoa ou a terceiros, essa pessoa se contém, mesmo tendo essa intensidade de desejos e de vontades, para não perder a postura dele ou dela de pessoa correta, entendeu? Então aqui são desejos que ele ou ela tem que oprimir, tem que guardar para si, tá? Então aqui eu vejo muito aquela questão da moralidade, né? Pode ser para alguns casos esses fatores citados, como pode ser aquela pessoa, né, muito ranzinza, teimosa, aquela pessoa que acha que demonstrar sentimento é fraqueza, que voltar atrás de certas palavras que disse, né, seria demonstrar fraqueza, tá? Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Desse montinho 2, essa pessoa guarda muito sentimento por vocês. Pelo menos no coração dele ou dela, você é a pessoa ideal, você é o par perfeito, tá? Então aqui eu vejo que é uma pessoa,
né, que tem vontade de resolver ainda alguma coisa com vocês. Só que é uma pessoa que acredita que tem que proteger aquilo que sente, como também tem que proteger aqui vocês de alguma maneira, né? Tem que ser sério, tem que ser justo e justa, tem que vir para vocês de coração aberto e de vida resolvida, tá? Então aqui é uma pessoa que com vocês foi feliz, emocionalmente falando foi, tá? Vocês podem ter sido muito fiéis, muito leais, muito comprometidos e comprometidas, né? Teve aquela questão da paixão, aquela questão da conexão, tá? E aqui o que que acontece? Houve um desgaste, uma quebra, né? Aqui entre vocês, que pode ter envolvido fatores que vocês já conhecem, para a grande maioria, né? Pode ter sido aqui imaturidade, né? Pode ter sido aqui aventuras ou coisas que fugiram um pouco da regra, né? Então o que que acontece? Tem sentimentos por vocês? Tem, ainda gosta, tem paixão e tem casos aqui de amor. Guarda tanto amor que virou uma pessoa amargurada, né? Ah, mas tá com outra pessoa. Ah, mas tá com outro alguém. Mas ainda sente tem muito sentimento por vocês. Tem uma paixão muito grande, um carinho muito grande. E se tá com outra pessoa, faz de tudo para não demonstrar, né? Que acredita que tem que manter um padrão, uma situação. Mas dentro dele ou dela, é uma força enorme que essa pessoa tem que fazer para não ir correndo procurar por vocês. E se isso acontece, porque o Papa fala de comunicação também, o Rei de Espadas, ele tem atitude. Aqui temos um Cavaleiro de Paus, né, que também leva a essa situação da atitude. Então, na hora que essa pessoa não consegue se controlar mais, ou que essas crenças forem quebradas, ou até mesmo alguns compromissos, tem possibilidades aqui de uma reconciliação, né? Nem que seja a princípio para uma amizade, né? Um pedido de desculpas, uma abertura aqui entre vocês. Tem sentimentos? Tem sentimentos. O que é que acontece aqui? Um corte que pode ter sido impulsivo, abrupto, né? Um término que pode ter abalado muito emocionalmente vocês, a pessoa sendo alguém mais fria, pode não ter demonstrado tanto, mas eu vejo essa pessoa considerando uma grande perda. Perda de quê? Perda de oportunidade de ser feliz, perda de uma grande parceira, né? Ou de um grande parceiro ideal de vida, perda de um relacionamento, de um compromisso. Então aqui essa pessoa está considerando essa situação de vocês como algo perdido, né? Mas aqui ainda tem um fundo de esperança de que quando algo aqui for quebrado, seja uma crença, seja um compromisso, né, ou até mesmo um certo ego, ainda há uma esperança de uma renovação, tá? Então aqui, para essa pessoa, ele ou ela considera como uma situação, um amor que ele ou ela perdeu, né? Talvez não tenha tomado atitudes quando deveria, ficou ali se controlando, né? Esteja nessa até agora, que pode acreditar que o tempo não foi favorável. Por quê? Porque vocês também podem ter se envolvido com uma outra pessoa, ou não, se comprometeram a se amar mais, a se cuidar, a se acolher, a estar perto da sua família, das pessoas que vocês gostam. Então, para essa pessoa, né, tem que ter aqui uma situação de quebrar regras, tá? Outra coisa, aqui houve alguma mágoa, né? Pode ter tido alguma situação de precipitação, terminou uma relação, né, de uma maneira precipitada, teve um corte aqui repentino, né, uma situação aqui onde não se levou em consideração o sentimento, a arrogância, né, o excesso de impulsividade com autoritarismo ou querer ter razão sobre tudo pode ter contribuído bastante. O que é que acontece? Essa pessoa sabe, né, do sentimento que ele ou ela tem por vocês, mas para alguns casos essa pessoa não tem certeza se vocês ainda têm por ele ou por ela o mesmo sentimento, ou ainda acredita que essa situação possa dar certo, tá? Mas aqui é alguém que gosta assim de vocês, tem sentimentos, né? Para alguns casos vai falar de carinho, vai falar de afeto, vai falar também, né, de um certo arrependimento de ter sido impulsivo ou impulsiva,
né? Para alguns casos, ter agido ali como uma pessoa birrenta. E outra coisa, né? É uma pessoa que acredita que para reconstruir essa situação tem que ser uma pessoa justa, tem que ser uma pessoa certa e tem que voltar, né? Resolvida com as causas e questões da vida pessoal dele ou dela, como também, né? De uma certa forma, da sua também, tá? Então aqui, essa pessoa acredita, né? Que atitudes que foram impulsivas ou atitudes que não foram também tomadas levou a uma perda, uma quebra aqui entre a conexão de vocês, física, né? De alguma maneira, mas emocionalmente falando, tem ainda sentimento, tá? Existe aqui também fatores de mágoa, né? Existem fatores aqui onde essa pessoa te magoou, você também pode ter magoado a pessoa, aí fica ali duas pessoas que não cedem, né? Duas pessoas que não sabem, talvez, se valeria a pena ou não. Então, para muitos aqui, até a comunicação entre vocês está cortada, né? Ou quando fala alguma coisa, é pouco ou quase nada. Então, para essa pessoa está dando como perdida essa situação por conta de tudo que aconteceu até agora. Mas, ao mesmo tempo, ele ou ela hoje tem sim clareza de que ainda tem sentimentos por vocês, que talvez, né, tenha sido precipitado ou precipitada a forma em que as coisas entre vocês foram quebradas, né? Onde o desgaste, talvez a rotina, ou alguém que queria ser muito autoritário, pode ter ali, né, corroído essa situação, trazido muitas mágoas, e isso, né, fez com que essa situação entre vocês aqui fosse quebrada. Só que para alguns casos, né, não vou falar aqui para todos, pode ser que essa pessoa também esteja se desvinculando dessas crenças, né, por conta do amor. O amor ele desperta, o amor ele liberta. Como também essa pessoa pode estar passando por algumas perdas, pode estar ali, né, ou vai passar por alguns cortes de situações, para quando ele ou ela se resolver, né, tomar coragem para poder falar sobre os sentimentos e de uma maneira mais justa, mais assertiva, né, falar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu entre vocês. Então tem um certo medo também dessa pessoa, né, de já ter perdido, de vocês já terem partido para outra, ou de talvez o tempo em que ele ou ela está se controlando, né, de não tomar iniciativa, ou de não querer baixar a guarda, falar, olha, perdi nessa guerra emocional, né, faça com que vocês despertem para outras situações, tá? Então aqui existe sentimento, existe carinho, existe afeto, mas aqui também tem algumas mágoas, né? Agiu por impulso, teve aqui uma precipitação, e isso pode ter prejudicado o campo emocional, tanto de vocês como dessa pessoa. Então aqui existe uma pessoa que considera uma situação como perdida, né? Que está colhendo também frutos daquilo que plantou, ou que está colhendo absolutamente o que não plantou, ou seja, a atitude que não tomou, né? O grau de exigência, o grau de estar querendo colocar vocês numa caixa, né? Que vocês tinham que ser do jeito que ele ou ela ordenava. Então é uma situação que hoje essa pessoa vê, né? Que não valeu a pena, tá? Então eu vejo aqui uma situação, inclusive vou falar aqui uma coisa para vocês, tá? Para quem sabe que essa pessoa tem um envolvimento com outro alguém, isso envolve mais moralidade do que amor, tá? Aqui é uma situação onde pode ter um compromisso, né? Por conta de uma das partes demonstrar mais afeto e até mesmo, né, fazer tudo que a pessoa quer. Não propriamente dizendo que a outra parte, né, é uma santa, é um santo. Eu acredito que a outra parte baixa a cabeça para tudo que a pessoa manda. Só que o que acontece? Para ele ou para ela, não está sendo algo tão satisfatório. Para alguns casos, pode ser que um relacionamento que essa pessoa tenha com outro alguém, né, talvez seja essa a situação, tá em vias de ser quebrado, né, acabar, terminar, para que essa pessoa consiga começar a se abrir para renovação, alegria, sentimentos, tá? Para, né,
sair dessa situação. Porque tem situação aqui que a pessoa amada de vocês está numa convivência, pode ser um relacionamento afetivo, como também pode ser um relacionamento profissional, parental, vão adaptando, né? Onde há entrega, mas também há muita insatisfação. E pode ser que para alguns casos essa situação já esteja para finalizar, para ser quebrada e rompida, e pode ter uma certa insistência e exigência, né, sendo imposta, fazendo com que essa pessoa fique limitada no momento, impossibilitada. Mas aqui na primeira oportunidade que tiver para acabar e se resolver, essa pessoa pode fazer, tá? Então tem casos aqui que vocês consulentes já até ficaram sabendo que essa pessoa tem uma relação, adaptem para qual relação é, que já vai mal e a tendência é piorar. Talvez a outra pessoa pelo qual ele ou ela tenha se envolvido, né, aparentemente pode ter sido bonita, pode ter entregado amor, compreensão, lealdade, carinho, mimimi, tudozinho, mas o que acontece? Existe também, né, algum tipo de diferença ou até mesmo uma situação que não conseguiu evoluir, não passou daquilo do externo, né? Quando partiu para o lado interno da situação, já era uma situação, né, que pode ter se tornado desgastante, e isso tende, né, se não houver mudança de comportamento, a ter uma quebra, tá? Só que a pessoa amada vai fazer isso com bastante coerência. É uma pessoa que não vai sair da vida da outra pessoa de uma maneira, digamos que catastrófica. Vai pegar, né, o que restou entre eles, vai ser uma pessoa muito séria, tá? Muito decidida, e vai abrir o coração, para alguns casos falar até amigavelmente, né? E tentar, né, de uma maneira pacífica, romper e quebrar uma situação que pode estar causando nele ou nela, na outra pessoa, em ambas as partes, um desgaste muito grande, tá? Outra coisa, pode ser que tenham perdas. Essas perdas que eu posso estar falando aqui para vocês, não necessariamente é perda, né? Perda energética, tristeza, mágoa, né? Nessa quebra, nesse corte, nesse rompimento. E pode ser que para alguns casos também financeira, né? A pessoa sabe que tem que abrir mão de algo e ali fica, né, buscando um meio, racionalizando como é que vai fazer para também não sair com a mão na frente e outra atrás, tá? Tem casos que envolvem isso. E em relação a vocês é isso aí, tá? Quer agir, tem muita vontade, mas sabe que tem que vir com uma proposta diferente. Apresentar para vocês o sentimento, a parceria, a lealdade, a cumplicidade, né? Tem que vir com uma seriedade. Então tá se controlando, porque tá com muita vontade de procurar, tá com muita vontade de falar que é apaixonado, que gosta, que tem sentimento, que tem a capa ali de pessoa rígida, né, de pessoa fria, mas na verdade tá desgastado, considera vocês como uma grande perda, né, na vida dele ou dela vocês foram soma, tá? Então o que acontece? Existem esses casos aqui. Existe possibilidade de uma reconciliação? Até vejo. Agora essa pessoa tem que sair dessa postura de frieza e seriedade, né? A tomada de atitudes dessa pessoa pode ser ter que quebrar alguma crença ou ter que ver algum campo aberto, né, dele ou dela conseguir acessar vocês, tá? Seja por amigos ou seja a própria coragem que ele ou ela não tá tendo, tá? A coragem que ele ou ela tem agora é de se oprimir para não agir por impulso, para não comprometer, né, ou a sua vida, a sua situação atual, ou a dele ou dela, ou coisas que envolvem, né, sociedade, terceiros e compromissos, tá? Então é isso, mas gosta, tem sentimento? Tem. Tá desgastado com essa situação? Sim. Considera como uma grande perda? Também. Era feliz com você e não sabia? Também, né? Tem uma paixão muito grande, mas tem uma situação aqui, como eu falei para vocês, que precisa ser quebrada. E é uma pessoa que pode já estar olhando, né, até mesmo por um grau de inteligência, de racionalidade, né, que talvez as diferenças que vocês tinham poderia ter sido, né, o amor poderia ter falado mais alto aqui, a compreensão, né.
Então é isso, meus amores. Essa foi a leitura do segundo montinho. Se vocês gostaram, deixa o like como forma de gratidão. Se inscreva, ative o sininho, tá? Na opção todas, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Gratidão. Grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.